Olá, seja bem-vindo à nossa última aula, a aula 7 desse módulo de autoconhecimento do curso Master Leadership e Liderança Extraordinária. Nessa aula nós vamos falar a respeito de motivação e poder pessoal. A nossa vontade, ela necessita de razões e motivos. E um motivo é o efeito da descoberta de um valor. Vamos falar um pouquinho dessa frase aqui. O que é um valor, né? É algo que você coloca como sendo essencial para a sua vida e que, em função dessa coisa, isso tem para você uma razão de você fazer algo. Então, por exemplo, a verdade, se isso é um valor, tem uma razão pelo qual você fazer alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal, com seus amigos, na casa onde você mora. Por que você faz as coisas que você faz? Tem a ver com seus valores e tem a ver com os motivos pelos quais você elencou, você elegeu para a sua vida. A motivação, ela tem a ver com os fatores internos e externos. Os fatores internos, que a gente também chama de intrínsecos, tem a ver com a sua própria motivação. É aquilo que é interno, está dentro de você. Então, é a sua efetiva motivação. E os fatores externos, que a gente também chama de extrínsecos, tem a ver com um incentivo para o movimento. Por exemplo, você está no trabalho, né? E alguém lá colocou um prazo para alcançar uma meta e quer alcançar em um tempo menor do que aquele prazo estabelecido, vai ganhar aí um incentivo de 20% em cima das vendas, por exemplo. Então isso é um incentivo para o movimento. E se aquilo tem alinhamento, se coaduna com a sua motivação interna, você vai batalhar para você conseguir em função desse incentivo externo. Então a motivação, ela nunca pode ser externa. Incentivo para o movimento, para a ação, sim, pode ser externa. A sua motivação depende de você, depende dos valores que você tem, ok? Por exemplo, então vamos lá, eu botei uma figura aí de um homem correndo, e uma pessoa correndo numa estrada, né? Então, será que essa pessoa que está aqui nessa imagem, que eu botei para você na sua tela, ela está correndo por prazer? Será que está correndo para aliviar o estresse? Ou está correndo para competir, ganhar um prêmio e sobreviver? Ou ainda, está correndo para não ter fome? Então, eu vou dar um exemplo da África. Uma vez eu estava estava numa corrida, né? Eu gosto de correr, faz parte da minha vida, isso é minha rotina diária. E eu tava lá numa corrida e subiu, né, um queniano lá, ganhou a corrida. Né? Geralmente as pessoas da África ganham as corridas, do Quênia, da África do Sul, ganham a corrida. E aí o rapaz estava falando, né, que ele estava correndo em jejum e que ele não comia para correr, ele corria para comer. Essa foi a frase que ele usou. Eu não como para correr. Falando que todas as pessoas que antes da corrida tomaram café da manhã e tudo mais, ele não. Eu corro para poder comer. Então, estar aqui, poder receber um prêmio, me dá garantia de que eu vou poder sobreviver lá na África, que eu vou poder levar comida para minha casa e tudo mais. E lá a gente treina correndo dos leões, é uma brincadeira, mas é uma realidade, né? De correr por um objetivo. Então, qual é o valor? O que é que está fazendo, te motivando a você fazer o que você faz? Aqui, por exemplo, eu, por exemplo, corro por prazer. Então, cada pessoa tem uma motivação diferente de acordo com o valor que ela tem para fazer o que ela está fazendo. Pensa isso no ambiente de trabalho. Será que as pessoas estão trabalhando pelos mesmos motivos? Será que elas estão no mesmo setor que você está, né, trabalhando no mesmo lugar que você trabalha, na mesma empresa, pelos mesmos motivos? Provavelmente não. E se você me disser assim, mas lá na empresa todo mundo trabalha por causa do dinheiro. Lamentável, é o que eu posso dizer, porque o dinheiro é uma coisa básica, né? Você está vendendo sua mão de obra, você é um trabalhador, então minimamente você tem que ser remunerado por isso, justamente de acordo com o valor de mercado para a função que você está exercendo. Nem sempre acontece dessa forma, mas deveria ser assim. Então, se uma pessoa trabalha só pelo dinheiro, ela está deixando de lado a autorrealização dela, está deixando de lado os valores dela. E ninguém trabalha só por dinheiro. Eu sempre dou o exemplo das pessoas que trabalham comigo. Trabalham comigo porque quer. Porque se não quiser, vai trabalhar com outro lugar. Então, às vezes, o salário que você está ofertando, por exemplo, uma outra pessoa que trabalha com você, é o mesmo que o vizinho do lado oferta. Mas o que faz essa pessoa continuar com você e não ir para o vizinho do lado? A sua companhia, né? O lugar, se é um lugar legal, um ambiente agradável,
as recompensas que a pessoa tem, o horário mais flexível em que ela pode fazer alguma coisa. Ou seja, existem vários motivos pelos quais as pessoas trabalham em determinado lugar. E se é só pelo dinheiro, isso não se justifica a longo prazo. Porque a longo prazo você vai perdendo o interesse, porque o dinheiro está lá. Todo mês você está pagando conta. Mas se é um lugar ruim para você trabalhar e a sua motivação for só o dinheiro, muito provavelmente, ou você vai adoecer, ou você vai estar muito infeliz em muito pouco tempo. Então essa é a grande questão. O trabalho tem que ser mais do que o dinheiro. Quais são os valores que você tem para trabalhar onde você trabalha? E aí aqui tem um letreiro aí de neon que fala work harder, ou seja, trabalhe duro. Trabalho duro, trabalho duro. Então, quais são as suas motivações para trabalhar duro, né? O que faz com que você realmente faça hora extra sem se importar que está fazendo hora extra, que você trabalhe duro, ou até mesmo que você nem faça hora extra, mas que você esteja ali dedicado e comprometido com o seu trabalho, né? Por que é que você faz o que faz e o que te motiva? Essas são perguntas que eu aconselho você dar uma pausa no vídeo, pegar o caderninho lá, que você já sabe que para as nossas aulas tem que fazer um caderninho mesmo, e responder essas perguntas. Quais são as suas motivações para trabalhar duro? Por que você faz o que faz? O que te motiva no seu ambiente de trabalho? Isso vai te dizer um pouco também do valor para você ser um líder extraordinário. Porque essas motivações estão na base das suas motivações para ser líder também. Então, muito esforço não significa resultado. Não significa. Eu ia colocar aqui a imagem, mas não deu. Tentei colocar, mas não deu. Vamos pensar, então eu quero que você imagine junto comigo, num homem que está empurrando uma pedra montanha acima. Está lá empurrando a pedra montanha acima. No final do dia, ele conseguiu chegar com aquela pedra lá em cima. Mas isso não serviu para nada. Não teve um objetivo, né? Levar aquela pedra lá para cima. Então, carregar um peso muito grande ou trabalhar com muito esforço, se você não tiver objetivo, não tiver meta, não tiver organização, planejamento, pode ser que não sirva para nada. Então, as pessoas que trabalham muitas horas por dia e que estão carregando grandes pesos, nem sempre estão enxergando exatamente onde elas querem chegar, qual é o potencial dela e onde elas podem ir. Trabalhar duro não significa somente fazer um esforço físico, mas principalmente, que às vezes o esforço físico nem leva a tanta coisa assim, né? Mas principalmente você conseguir pensar e alcançar aquilo que você deseja. Então agora eu penso, eu sei o que eu desejo, eu organizo o meu tempo, eu planejo o meu tempo, crio estratégias para eu chegar lá. E, preferencialmente, com menor esforço. Preferencialmente, com menor tempo, né? Otimizando o tempo. E também, preferencialmente, fazendo disso de uma forma que te dê prazer, que te dê satisfação. Com planejamento, é possível alcançar um resultado satisfatório com o mínimo de esforço. É só você pensar aí em pessoas que conseguem grandes feitos e que pensam em fazer coisas, planejando com estratégias para ter o mínimo de esforço possível e economizar energia, energia física, energia mental, energia emocional. Delimitar estratégias de ação diante de um determinado cenário facilita o percurso. Então vamos pensar aqui. Você tem 10 mil reais para investir numa empresa. Você vai ter que escolher que ramo que você vai investir nessa empresa. Você vai precisar escolher onde é que você vai colocar essa empresa. Tem que ter uma pesquisa de mercado, né? E que cidade, qual bairro, o que é melhor. Você vai precisar saber o que é efetivamente que você vai adquirir, ou como é que você vai investir esses 10 mil reais, em que você vai investir para você ter retorno. Porque senão é muito provável que você alugue um espaço que custa 10 mil reais e no final das contas você não consiga nem colocar nada e montar o seu negócio. Então isso é essencial. Ou às vezes, não, quero montar um negócio na internet. Tudo bem, o quê? O que vai ser? Como vai ser? Como você vai fazer esse investimento? Então, planejar, criar estratégias diante de um determinado cenário vai facilitar o percurso. Aí você vai pensar assim, ali naquele lugar ali tem uma padaria, e isso é muito comum no Brasil. Tem uma padaria, aí do lado abre outra. Aí não tem negócio para nenhum dos dois, porque um fica concorrendo com o outro, um do lado, outro, porta a porta. Abre uma farmácia aqui, que do lado tem outra. Aí aqui do lado tem outra, aqui do lado tem outra. Fica 5 farmácias no mesmo quarteirão. Não tem lógica, né? Isso é muito interessante, a falta de lógica. Quando eu dou consultoria, né, e treinamento para o Sebrae também, em pós-graduação e tudo mais, com as turmas do Sebrae, a gente sempre discute isso.
como que as pessoas às vezes agem sem pensar na lógica do negócio, do que precisa realmente ter para poder montar um negócio. Então, facilita muito seu percurso quando você tem planejamento e estratégia. Isso facilita. Então, você vai poder trabalhar duro, mas esse trabalhar duro, não vai ser de uma coisa assim, que eu vou me matar de trabalhar. Não vai ser isso. Vai ser um trabalho focado, comprometido, que você vai organizar o seu tempo para você focar naquilo que você quer e nos resultados que você deseja alcançar. Deixa eu ver onde que eu boto a câmera aqui. Aqui. Acho que aqui fica melhor. Então vamos lá. É uma engrenagem, gente. É uma engrenagem. As pessoas de sucesso aprenderam a controlar os seus pensamentos, emoções, ações e superaram crenças autodestrutivas. E esse é o poder pessoal. É o poder que ao invés de você ficar dando para o outro e dizendo para o outro que ele é bom e você é ruim, você pega para você o seu poder pessoal e você gerencia os seus pensamentos, as suas emoções e vai superar as crenças autodestrutivas para alavancar para um próximo nível. Elas também descobrem ou redescobriram o seu espírito, a sua missão, o seu propósito e o seu caminho na vida. A gente vai falar isso na aula bônus, que é uma aula sobre o propósito, que eu aconselho muito você fazer se você ainda não fez. E essas pessoas, elas têm a coragem de definir objetivos e viver os seus sonhos. Qual o seu sonho? Essa é uma pergunta, precisa saber. Sem sonhar, a vida fica bem mais difícil, né? Saber o que você deseja, onde você deseja chegar, o que você realmente quer para a sua vida. Então, essas pessoas também aprenderam como controlar as suas vidas, traçando um curso diretamente para o sucesso. Elas encontraram o seu poder pessoal. E aí, controlar a sua vida é gerenciar você mesmo, é gerenciar a sua vida. É foco naquilo que importa. Lembra que tudo que você foca se expande. Então, esse processo ele é muito importante. Deixa eu tirar aqui, botar mais para cá. Aí tem uma lâmpada aqui, que são alguns pontos essenciais dessa lâmpada que acende na sua mente, que fortalecem seu poder pessoal. Quais são esses pontos? 1. Gerenciar seus pensamentos, emoções, as ações, a sua vida. Você é o dono da sua vida. Se alguém te disser diferente disso, tá errado. Você precisa gerenciar a sua vida. Então, para isso, você precisa saber organizar tudo isso que a gente viu, todas as aulas para trás, todos os exercícios que a gente está fazendo, para que você efetivamente possa gerenciar a sua vida. Descartar crenças e atitudes autodestrutivas, construir um modelo mais eficiente de pensamento, e a gente vem fazendo isso ao longo dessas aulas, direcionar-se àquilo que realmente importa para você, aquilo que é importante para você, falamos muito sobre isso. O que é importante eu tenho uma estratégia que eu usei para mim muito, para mim mesma, e sempre dou excelentes resultados, e eu uso também com os meus clientes, que é o seguinte: eu coloco um post-it e coloco assim, não se importe. E aí boto na porta da geladeira, na porta do meu armário, no espelho do banheiro, para eu lembrar do que realmente é importante. Porque às vezes você começa a desfocar, né? Porque a vida tem muitas solicitações. Então, de repente, alguém da sua família te solicitou alguma coisa, um amigo te solicitou alguma coisa, alguém do trabalho te solicitou alguma coisa, e quando você vê, você está totalmente fora de foco e fazendo as coisas para os outros e esquecendo de você. Então, esse não se importe é para você se lembrar do que realmente importa. E aí você pode botar não se importe. E embaixo você ainda pode botar assim, o que realmente importa. Ou minhas escolhas. E aí você vai lá e coloca quais são as suas escolhas para você se lembrar constantemente das suas escolhas e do que realmente importa para você. Descobrir sua missão, sua visão, o propósito da sua vida. E propósito é assim, é o que eu nasci para ser, é algo que é imutável, depois que eu descobri meu propósito. Eu vou falar disso na aula, né, dos mitos do propósito. Depois que eu descobri meu propósito, nunca mais vai ter problema na minha vida. Tudo mentira, tá? Não é nada disso. Seu propósito é aquilo que você gosta de fazer, que você tem identificação, que te faz feliz, que te faz bem, e que você até pagaria para fazer se você tivesse dinheiro sobrando. A gente vai falar disso na aula bônus do propósito. Aprender claramente a definir e alcançar objetivos. Isso é fundamental. Eu estou deixando disponível nas nossas aulas aqui no ambiente a ferramenta 5W2H para você realmente planejar, criar estratégias, objetivos e o que você vai fazer para alcançar os seus objetivos. Renovar, gerenciar o tempo, que também é essencial, né? Renovar constantemente a sua energia e sua confiança. Às vezes a vida pega a gente de jeito. Isso acontece, né? Às vezes acontece mesmo. A vida vai lá e te dá uma pancada na cabeça, te dá uma rasteira, e aí você vai e reage. A maneira como você reage também diante da vida é importante. Então, renova sua energia, faz uma viagem, vai sair com seus amigos, ou coloca uma comédia e faz uma pipoca só pra você se divertir à vontade. Faz alguma coisa pra você renovar sua energia e renovar sua confiança em você mesmo.
se valorizar, se respeitar, compreender os seus limites, tudo isso faz parte do seu poder pessoal. Ou seja, essa última aula é meio que uma revisão de tudo que a gente falou até agora, né? E aí coloquei uma imagem aqui, que é uma imagem, vou até me colocar aqui no meio aqui, de um diamante. Você é um diamante em constante lapidação. Essa, para mim, é uma visão muito realista das coisas. Todos nós somos diamantes em constante lapidação. Então, suas melhores realizações são as setas indicativas do seu poder pessoal, da sua capacidade de você conquistar o que você deseja. São setas indicativas. Então, toda vez que você duvidar de você ou da sua capacidade, pergunta para si mesmo. Opa, mas o que eu já conquistei nesse sentido aqui? O que eu já fiz antes que deu certo? O que eu posso me parabenizar hoje pelo meu sucesso do passado? O que eu tenho feito que tem dado certo? E aí você vai lembrar que são setas indicativas para você continuar caminhando, continuar crescendo. Todas as pessoas que alcançaram sucesso por esforço próprio, não vale herança, esforço próprio, tiveram grandes doses de fracasso. Posso te dizer assim, várias histórias. Por exemplo, Albert Einstein era um que a mãe recebeu uma carta aí da professora da escola, informando que ele não tinha a menor habilidade de aprender. E ele foi ensinado em casa, né? E a mãe dele leu para ele a carta dizendo que seu filho é tão inteligente que a gente não pode ensinar ele aqui. Então a gente sempre vai observando que as pessoas têm dificuldades. E as grandes personalidades da história, elas superaram as dificuldades. Eu posso citar Nelson Mandela, eu posso citar o próprio Steve Jobs, que se superou e se superou. Eu posso citar o Thomas Alva Edison, que é o inventor da lâmpada, e tantas outras personalidades fantásticas que ajudaram esse mundo a ser o que ele é hoje, e, ao mesmo tempo, superaram de novo os seus próprios limites e as suas próprias dificuldades. Claro que quando você ganha uma herança, isso não é desqualificar, nem desmerecer, muito pelo contrário, né? É bom receber uma herança, ótimo. Mas às vezes você não está preparado para gerenciar aquela herança, às vezes você não está preparado para desenvolver o seu próprio esforço, para gerenciar aquilo que você recebeu. Então, quando a pessoa tem o próprio esforço dela e conquista aquilo que foi ela que criou, que não foi deixado, um legado que não foi deixado por ninguém, mas ela criou o seu próprio legado, o gostinho, o sabor é diferente. É diferente porque ela começa a conquistar coisas, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula aqui já. Nossa, falo pra caramba, né? Precisamos estar dispostos a falhar e começar de novo com as lições aprendidas. Isso é a doutora Angela Lee, num TED, que eu até coloco também aqui nas nossas aulas e recomendo como um vídeo que você possa ver, porque tem 8 minutinhos e é fantástico. Ela é uma doutora, é uma psicóloga, doutora da Universidade da Pensilvânia, e ela fala isso, a gente precisa estar disposto a falhar, começar de novo e de novo com as lições que a gente aprendeu. A gente não pode se fixar na falha que aconteceu, no nosso erro, e achar que aquilo daqui ali acabou. Ah, eu errei, então eu vou ficar aqui porque daqui eu não consigo mais me levantar, porque esse erro me define. Um erro não te define. Nunca definiu, nem nunca vai definir. Quem se define é você mesmo, ok? Então, cuidado com isso. E aqui, nesse vídeo também, ela fala que de uma coisa fantástica que é chamada de Growth Mindset, que é a mentalidade de crescimento, que a gente também já falou antes, quando a gente falou de Mindset. Então, a capacidade de aprendizagem, ela não é rígida, ela pode mudar com o nosso esforço. Como assim ela não é rígida e pode mudar com o nosso esforço? Você pode sim, em cada momento da sua vida, ter um pouquinho mais de determinação, colocar um pouquinho mais de esforço, direcionar a qualidade do seu esforço. Essa palavra esforço pode estar fazendo uma grande força, uma extra força, né? E é isso que é esforço, além da força. Não é isso, não. Mudar com o seu esforço, mudar com sua inteligência, de criar estratégias com qualidade para gerenciar o seu tempo, para gerenciar a sua vida, para que você consiga aprender aquilo que você quer aprender, para você ir para o próximo passo que você quer na sua vida, ok? E aí a doutora Angela, ela diz também o seguinte: quanto mais as pessoas compreendem que o cérebro se modifica e cresce em resposta a desafios, mais elas estão propensas a perseverar quando falham, porque elas não acreditam que o fracasso é uma condição permanente. E essa frase eu não podia deixar de colocar aqui na nossa última aula, porque essa é a grande questão do líder extraordinário. O fracasso não é uma condição permanente. É uma questão, assim, para você, para o seu time, para a sua equipe. Claro que ninguém gosta de errar. Claro que ninguém gosta de ser chamado de atenção. Claro que as pessoas querem alcançar as metas. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes a gente erra. E o erro deve ser valorizado e não somente criticado. Valorizado. Chegar e perguntar: o que você aprendeu com isso?
O que a gente pode fazer de diferente da próxima vez? E não simplesmente colocar a pessoa, desqualificar, desvalorizar, baixar a autoestima da pessoa, porque isso não adianta de nada, não serve. Eu não vou mudar o passado, eu só posso mudar o futuro. O Marshall Goldsmith, que é considerado o coach número 1 do mundo, eu tive com ele pessoalmente, bati foto com ele, uma pessoa fantástica. E ele diz uma coisa assim que é muito interessante. Ninguém gosta de ficar recebendo crítica e recebendo feedback, mas se você olhar para frente, ao invés de ficar só olhando para trás, você vai ver, isso foi o que foi feito. E isso aqui é o que eu posso fazer. E é isso que ele chama de feed forward, um olhar para frente que vai fazer com que você possa simplesmente parar e observar. Peraí, eu alcancei isso, eu fiz isso daqui. Algumas coisas deram certo no percurso, outras deram errado. E o que é que eu posso fazer para poder melhorar? O que é que eu estou olhando para frente para fazer? Porque você não muda o passado, você só muda o futuro. Então uma coisa é eu saber o que aconteceu. Eu falo isso também, saber que eu tenho uma ferida no braço não cura a ferida, não cura. Eu preciso fazer um trabalho de construção, passar um remedinho, passar uma pomadinha. Então é um cuidado para frente, uma ação construtiva para frente, para que aquela ferida possa ser sarada, não é verdade? Então vamos pensar na nossa alma, também não é assim? Pensar no nosso ser também não é assim? Ou seja, você tem que construir alguma coisa permanentemente no seu pensamento, nas suas emoções, nas suas ações, para que você venha a melhorar dia após dia nas suas relações, na sua liderança, na maneira com que você se coloca no mundo, e também na sua felicidade. E isso vai trazer benefícios tanto para você, vai ser positivo, tanto para você, quanto para as pessoas que convivem com você, principalmente na sua vida familiar e na sua vida profissional, ok? E assim a gente termina esse módulo 7, com essa aula falando sobre poder pessoal, sobre motivação. E na nossa próxima aula, a gente já vai ver aí o nosso próximo módulo, que é o módulo 2, tá? Mas tem a aula bônus sobre prosperidade, que você pode ver essa aula bônus em qualquer tempo. Se você não viu, veja depois dessa aula, ok? Até o nosso próximo encontro.